Olá, hoje eu estou num lugar diferente, estou aqui em Campo Grande e vou dar esse estudo para você e que Deus esteja abençoando a tua vida. Vamos orar? Pai, eu quero te louvar e te agradecer por essa palavra, pedir a Deus que o Senhor esteja tocando essa pessoa que vai ouvir, ó Pai, a tua palavra, porque a tua palavra é viva e eficaz. Abençoa aquela que vai ouvir, ó Pai, que eu te peço em nome de Jesus. Amém? Então vamos lá, lidando com os sofrimentos da vida. Na sua opinião, os sofrimentos podem aproximar ou afastar as pessoas de Jesus? Pensa aí e responde aí no teu coração. O texto está em João 16:33, é um texto bem conhecido nosso, porque diz que no mundo nós teríamos aflições, mas era para nós termos bom ânimo. Então é um texto bem conhecido e fala também que é para nós termos paz em Jesus. No mundo sofrereis tribulações, mas não desanimeis, Então é para manter o ânimo. Por quê? Porque Jesus venceu. Se ele venceu, nós também venceremos. Então nesse texto, Jesus deixa claro que nós teremos tribulações, que as tribulações, as aflições fazem parte da nossa vida, o sofrimento faz parte da nossa vida. E daí nós podemos perceber que muitas pessoas têm perdido a alegria de viver devido ao sofrimento. Elas perdem a esperança e até mesmo a fé em Deus. E para que isso não ocorra conosco, nós precisamos saber e ter as atitudes certas diante do sofrimento. Então vamos lá? Primeiro é que o sofrimento vem para todos, Todos nós vamos passar por sofrimento. E diante do sofrimento, geralmente o primeiro pensamento que vem à nossa mente é que as coisas ruins só acontecem com a gente. E daí, a partir disso daí, nós vivemos martirizando, achando que nem Deus, nem as pessoas gostam da gente. Então nós precisamos entender que o sofrimento vem para todos. Por quê? Lá em Mateus 5:45, Jesus disse: para que vos tornei filhos do vosso Pai, que está no céu, porque ele faz nascer o sol sobre bons e maus e faz chover sobre justos e injustos. Então, nós precisamos entender que é para todos, Vem para todos o sofrimento. E existem pelo menos dois motivos que geram sofrimento. O primeiro deles é que nós vivemos num mundo caído. Então nós vivemos num mundo caído. Nós sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Isso está em 1 João 5:19. E o segundo é gerado pelas escolhas erradas que nós fizemos. Então nós fazemos escolhas erradas e daí muitas vezes nós vamos passar por sofrimentos devido às nossas escolhas, Então, tudo que o homem semeia, ele colherá. Então a gente precisa entender, que as nossas escolhas também podem trazer sofrimentos a nós. A segunda coisa que nós precisamos saber também é que nós não precisamos entender tudo, não queira entender tudo. Uma das coisas que fazemos no sofrimento é procurar entender o motivo. E no primeiro momento nós queremos entender o porquê está acontecendo aquilo conosco. E nós queremos saber de respostas, E as respostas não vão tirar o sofrimento, as respostas não vão livrar nós dos sofrimentos. Mas nós precisamos entender que os planos de Deus são diferentes dos nossos, Então Deus tem planos de bem e não de mal para nos dar um fim que nós esperamos, um futuro que nós desejamos, Os planos de Deus que Ele tem para a nossa vida é de paz e não de mal. E nós precisamos saber que os pensamentos, os caminhos de Deus são diferentes e são mais altos do que os nossos. A terceira coisa é que não podemos ter ânimo dobre. Nós não podemos ser inconstantes, E diante das adversidades que nos causam sofrimento, nós não podemos ter um ânimo dobre. No momento a gente tem fé, a gente acha que vai passar por tudo, que vai superar tudo,
e já no outro dia a gente se sente a pessoa mais fraca, já quer desistir, já quer desanimar de tudo. Nós sabemos que a gente muitas vezes se deixa ser dominado pelo sofrimento, se fica olhando mais para o sofrimento do que para Deus. Então nesse momento a gente não pode desanimar, não pode ter esse ânimo dobre, não podemos ser inconstantes na nossa fé, tá? E o quarto, entrega total a Deus. Nós precisamos fazer uma entrega total a Deus diante das situações que nós estamos vivendo. Eu já passei por muitos sofrimentos, por muitas situações que às vezes eu pensava mesmo em desistir, mas sempre tinha na minha memória, sempre vinha na minha memória a palavra de Deus, aquilo que podia me dar esperança, né? E tô firme, tô aqui até hoje, né? Não desisti, tá? Continuei firme, mesmo que pensamentos passassem pela minha mente, mas eu sempre ia renovando a minha mente com a palavra de Deus. E daí o salmista Davi, ele nos dá a orientação correta do que nós devemos fazer para que a entrega seja total. Você deve conhecer o Salmo 37, tá? Então a primeira coisa que Davi ensina é: confie no Senhor. Lá no Salmo 37, versículo 3, ele fala: confie no Senhor, né? Nós precisamos confiar no Senhor de todo o nosso coração. Segunda coisa é: agrada-te do Senhor, né? Lá no versículo 4 diz: agrada-te do Senhor e Ele concederá o desejo do teu coração. E o terceiro: entrega o teu caminho ao Senhor e o mais Ele fará, né? No versículo 5. E no versículo 7, né, que é o nosso a quarta dica, né, que Davi dá, é: descansa no Senhor e espera, né? Então nós precisamos descansar no Senhor e esperar no Senhor, né? Esperar com paciência no Senhor. É isso que nós precisamos fazer. Então nós sabemos que durante o sofrimento não é fácil, mas é possível realizar uma entrega total desde que sigamos esses passos, né? Então, para você saber mais, leia lá o Salmo 37, do 3 ao 5 e o versículo 7, que vai te ajudar a vencer, né, o sofrimento, tá? A ter atitudes que vão fazer você permanecer firme diante do sofrimento. Amém? Então, concluindo, no processo do sofrimento, o que menos importa é saber o motivo ou a causa dele, mas sim como nós lidamos com ele. Se colocarmos em prática os ensinos acima e confiar que o Deus Todo-Poderoso nos ama e está conosco, nós venceremos. Amém? Então, se você deseja viver esses ensinamentos e ser mais que vencedor, levante a sua mão ou coloque a mão no seu coração aí onde você está, que eu vou estar orando pela sua vida. Amém? Senhor nosso Deus, eu quero te louvar e te agradecer por essa pessoa que está ouvindo essa palavra hoje. E eu quero pedir, ó Deus, que o Senhor esteja fortalecendo ela, ajudando ela a passar por esse momento de tempestade. Nós sabemos, ó Deus, que a tempestade vem para todos, a tempestade vem quando nós menos esperamos, ela acontece na nossa vida, Pai. Mas nós sabemos que nós temos o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, nós sabemos que nós podemos olhar para o Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé, e nós permanecermos firmes diante da tempestade, sabendo, ó Deus, que muitas vezes os ventos vão soprar contrário, mas o Senhor está no nosso barco e é o Senhor que nos ajuda a vencer todas as tempestades que nós passaremos durante a nossa vida, durante a nossa existência, mas que nós não venhamos a desanimar, mas mantenhamos a nossa fé. Em nome de Jesus que eu oro. Amém? Que Deus esteja abençoando a tua vida.